faltam apenas 10 dias para o casamento e minha nora, os pais dela e os irmãos já estão morando no meu apartamento. Foi exatamente esse o pensamento que me passou pela cabeça quando abri a porta da minha casa e vi Chloe pendurando os vestidos dela no meu armário. A mãe dela, Brenda, reorganizando os móveis da minha sala, o pai dela, Geoffrey, fumando na minha varanda, onde não se fuma, e os irmãos dela, Kyle e Madison, rindo na minha cozinha como se fossem donos do pedaço. Fiquei paralisada na porta, com as chaves ainda na mão, sentindo como se tivesse entrado em uma dimensão paralela. Chloe se virou, me deu aquele sorriso doce e perfeito de sempre e, com toda a calma do mundo, disse: "Ah, Eleanor, oi. Entre. Sinta-se em casa." Ela estava me dando as boas-vindas à minha própria casa. Respirei fundo, fechei os olhos por um segundo e, quando os abri, eles ainda estavam lá, movendo-se pelo meu espaço como se eu fosse o visitante. Algo dentro de mim estremeceu, um alarme silencioso que tentei ignorar. Mas deixe-me explicar melhor, porque nada disso faz sentido se você não souber quem eu sou. Meu nome é Eleanor. Tenho 67 anos e conquistei cada centímetro quadrado deste apartamento com meu próprio esforço. Trabalhei por 40 anos na gerência de uma importadora de roupas. Acordava às 5 da manhã todos os dias, durante décadas. Economizei cada centavo. E quando finalmente pude me aposentar, há 2 anos, comprei este lugar. Não é um palácio, mas é meu. 3 quartos, 2 banheiros, uma cozinha grande com uma janela voltada para o leste que recebe a luz da manhã de domingo. Fica em um bairro tranquilo, no 6º andar de um prédio sem elevador, mas com uma vista linda do horizonte da cidade. Cada móvel, cada cortina, cada prato no armário foi escolhido por mim. Vivi a vida inteira morando de aluguel, mudando sempre que os proprietários aumentavam o aluguel. E jurei que, antes de morrer, teria um lugar que ninguém pudesse me tirar. E consegui. Meu filho Nathan é meu mundo inteiro. Eu o criei sozinha depois que o pai dele nos abandonou quando ele tinha apenas 3 anos. Foi difícil, muito difícil, mas conseguimos. Nathan estudou engenharia e conseguiu um bom emprego. E há 6 meses, ele me disse que tinha conhecido alguém especial, Chloe, uma mulher de 32 anos, administradora como eu, com um sorriso radiante e maneiras impecáveis. Na primeira vez que ela veio jantar, trouxe flores e um bolo de chocolate. Ela me chamou de Eleanor com respeito, elogiou meu apartamento, perguntou sobre minha saúde. Eu gostei dela. Não vou mentir. Ela parecia educada, trabalhadora, diferente das outras namoradas passageiras que Nathan tinha apresentado. Quando ele me contou que eles iam se casar, senti uma mistura de alegria e nostalgia. Meu filhinho ia se tornar marido. Mamãe, quero que você fique feliz por mim, Nathan me disse naquela noite, segurando minhas mãos. Eu estou, filho. Eu estou e eu estava. Eu realmente estava. Os preparativos para o casamento começaram com entusiasmo. Nathan e Chloe optaram por uma cerimônia simples, apenas com familiares e amigos próximos, em um pequeno salão alugado que ele havia reservado. Ofereci-me para ajudar no que fosse possível, embora meu orçamento de aposentado não permitisse grandes luxos. Chloe sempre dizia para eu não me preocupar, que eles tinham tudo sob controle. Conheci a família dela um mês depois do noivado. Brenda, a mãe, era uma mulher grande, na casa dos 60, com uma voz poderosa que preenchia qualquer ambiente. Geoffrey, o pai, era quieto, quase invisível, concordando com tudo o que a esposa dizia. Kyle, o irmão mais velho, tinha 35 anos e trabalhava em vários projetos, segundo ele, embora nunca tenha especificado quais. Madison, a irmã mais nova, tinha 28 anos, usava roupas caras e falava sem parar sobre marcas de luxo que eu nem reconhecia. Aquele primeiro jantar em família foi constrangedor. Brenda criticou meu frango, dizendo que precisava de sal. Geoffrey dormiu no meu sofá depois da sobremesa. Kyle pediu a senha do Wi-Fi e, quando eu dei, ele se conectou imediatamente e passou o resto da noite olhando para o celular. Madison tirou fotos do meu apartamento inteiro para o Instagram dela sem nem pedir minha permissão. Nathan não percebeu nada de estranho. Estava tão apaixonado que interpretou qualquer sinal de alerta como nervosismo típico de casamento ou diferenças de personalidade que se resolveriam sozinhas. Eu também não disse nada. Não queria ser a sogra amargurada que arruína a felicidade do filho.
Mas agora, parado à porta do meu próprio apartamento, observando essa família se instalar como se fosse seu próprio hotel particular, percebi que deveria ter dito algo desde o início. Eleanor, o que você está fazendo parada aí? A voz de Chloe me despertou. Vamos, eu te conto tudo. Entrei devagar, fechando a porta atrás de mim. Brenda tinha movido minha mesa de centro para perto da janela e colocado suas malas onde ficava a minha mesa. Havia roupas femininas penduradas nos encostos das minhas cadeiras de jantar. Na cozinha, Madison estava preparando café na minha cafeteira italiana, aquela que comprei numa viagem especial anos atrás e que quase nunca uso porque tenho medo de quebrar. O quê? O que está acontecendo aqui? Perguntei, tentando manter a calma. Chloe se aproximou, pegou meu braço de forma familiar e me guiou até o sofá. Ah, Eleanor, me desculpe por não ter te contado antes. Tudo aconteceu tão rápido. Sabe, a mamãe achou que seria bom para as nossas famílias se conhecerem melhor antes do casamento, sabe, para criar laços mais fortes. E como você tem esse apartamento grande e nós moramos tão longe, bem, a mamãe sugeriu que ficássemos aqui nesses últimos dias. Assim podemos compartilhar, conversar, nos aproximar. Não é uma ótima ideia? Eu apenas a encarei, processando cada palavra. Compartilhe, fique aqui sem me consultar. Mas o Nathan sabe disso? Consegui perguntar. Claro, ele nos deixou entrar há algumas horas. Ele nos deu as chaves que você deu a ele e disse para ficarmos à vontade até você voltar da consulta médica. Senti um peso enorme no estômago. Meu filho, meu próprio filho, tinha dado acesso à minha casa a eles sem me consultar. Chloe, eu disse, tentando manter a voz firme. Agradeço a intenção, mas acho que houve um mal-entendido. Este apartamento é pequeno para tanta gente, e eu não sou. Ah, Eleanor, não se preocupe com o espaço, ela interrompeu com aquele sorriso que começava a parecer menos doce e mais calculado. Podemos ficar em qualquer lugar. Kylie e papai podem dormir no sofá. Madison e eu dividiremos o quarto de hóspedes e mamãe pode ficar no seu quarto com você. Sem problemas. A cama é grande o suficiente. Não. Dívida meu quarto. Meu espaço mais íntimo, meu santuário, o único lugar onde posso fechar a porta e ficar completamente sozinha. Não, eu disse, e a palavra saiu mais seca do que eu pretendia. Não posso dividir meu quarto. Preciso da minha privacidade. Brenda, que até então estava ocupada rearranjando minhas almofadas, virou-se e olhou para mim com uma expressão que não consegui decifrar. Parecia surpresa misturada com algo mais sombrio. Privacidade, repetiu ela, como se a palavra fosse um conceito estranho. Mas nós vamos ser uma família, Eleanor. Em famílias, não existe privacidade. Compartilhamos tudo. Na minha família, existe isso, respondi, sentindo a tensão começar a subir pelas minhas costas. E preciso que você respeite isso. Houve um silêncio constrangedor. Madison parou de fazer café. Kylie ergueu os olhos do celular pela primeira vez. Gary tossiu da varanda. Chloe ainda sorria, mas havia algo forçado em sua expressão agora, como se estivesse fazendo um esforço sobre-humano para manter a compostura. Bem, disse Chloe finalmente. Então, a mamãe pode ficar no sofá com o papai e o Kylie. Sem problemas. Somos pessoas flexíveis. Não era isso que eu queria dizer, mas antes que eu pudesse esclarecer, ela já havia mudado de assunto. Você comeu, Eleanor? Madison fez uma massa deliciosa. Usamos o frango que você tinha na geladeira. Espero que não se importe. Fui até a cozinha e abri a geladeira. Estava quase vazia. O frango que eu tinha comprado ontem para a semana toda tinha acabado. Assim como os legumes, o queijo e os ovos. Só restava uma garrafa de água e um iogurte vencido que estava lá há dias. Éramos muitos e estávamos com fome, explicou Madison, dando de ombros. Mas não se preocupe, podemos ir ao supermercado juntos amanhã e reabastecer tudo. Vai ser divertido. Divertido? Usar minha comida sem permissão parecia divertido para ela. Fechei a geladeira com mais força do que o necessário e voltei para a sala. Precisava falar com o Nathan urgentemente. Peguei meu telefone e liguei para ele.
Chamou 5 vezes antes que ele atendesse. Mãe, o que houve? Você conheceu a família. Nathan, preciso que você volte para casa agora. Precisamos conversar. Mãe, estou no trabalho. É urgente. Sim, é urgente. Sua sogra e os filhos dela estão morando no meu apartamento e ninguém me perguntou se eu concordava. Houve uma pausa. Mãe, eu ia te contar. É só por alguns dias. Achei que você gostaria de companhia. Você sempre diz que se sente sozinha. Senti uma pontada no peito. Era isso que ele pensava? Que estar sozinha era o mesmo que se sentir solitária? Nathan, uma coisa é se sentir sozinha, e outra completamente diferente é ter meu espaço invadido sem ser consultada. Preciso que você venha aqui e resolva isso. Mãe, por favor. Faltam 10 dias para o casamento. 10 dias. Você não pode fazer esse sacrifício por mim? A Chloe disse que a família dela queria te conhecer melhor, passar um tempo com você. É um gesto bonito. Que gesto bonito, Nathan. Eles comeram toda a minha comida. Mudaram meus móveis de lugar. Sua sogra queria dormir na minha cama. Mãe, você está exagerando. Eles só vão ficar alguns dias. Depois do casamento, todo mundo volta para casa e tudo volta ao normal. Prometo que vou compensar você. Vou te levar para jantar naquele restaurante italiano que você gosta. Aquele mesmo? Isso. Eu não conseguia acreditar no que estava ouvindo. Meu filho, meu Nathan, estava minimizando o que eu sentia. Nathan, mãe, tenho uma reunião em 5 minutos. Conversamos hoje à noite quando eu chegar aí. Comporte-se com eles, por favor. Eles são minha nova família. E ele desligou. Fiquei olhando para o telefone, sentindo algo que não sentia há muito tempo. Impotência. Meu próprio filho tinha desligado na minha cara. Ele tinha me pedido para me comportar como se eu fosse uma criança mimada e não a dona da casa onde agora havia 5 pessoas que eu não tinha convidado. Quando levantei os olhos, Brenda estava me observando. Havia algo em seus olhos, uma espécie de satisfação mal disfarçada, como se ela tivesse ouvido toda a conversa e soubesse exatamente como havia terminado. Tudo bem, Eleanor? Perguntou ela com falsa preocupação. Sim, eu menti. Está tudo bem. Ah, que bom. É que queríamos te pedir um pequeno favor. Veja bem, trouxemos muita roupa e precisamos de espaço no armário. Você acha que poderia colocar algumas das suas coisas nas malas por um tempo? Sabe como é, nós mulheres precisamos de espaço para nossos vestidos, blusas e sapatos. Olhei para ela, incrédula com o que acabará de ouvir. Coloque minhas roupas em malas na minha própria casa. Brenda, este é o meu armário. Minhas roupas já estão lá dentro. Ah, eu sei, claro, mas é só temporário. Apenas 10 dias. Você tem tanta roupa velha que provavelmente nem usa mais. Pode colocá-las em caixas e liberar espaço para nós. Além disso, os vestidos da Chloe precisam estar bem pendurados. Nada pode amassar antes do casamento. Velhas. Ela tinha chamado minhas roupas de velhas. Respirei fundo. Contei mentalmente até 10. Eu não podia explodir. Não agora. Nathan tinha me pedido para me comportar. E mesmo que cada fibra do meu ser gritasse que aquilo estava errado, decidi tentar por ele. Só por ele. Tudo bem, eu disse finalmente. Mas só alguns vestidos. Não posso guardar todas as minhas roupas. Brenda sorriu amplamente. Eu sabia que você era uma mulher sensata, Eleanor. Chloe tinha razão. Ela disse que você era flexível e compreensiva. Flexíveis e compreensivas. Palavras que soavam encantadoras, mas que começavam a parecer uma armadilha. Passei o resto da tarde observando-as transformar meu apartamento. Brenda reorganizou a sala de estar para melhorar a circulação de energia. Ela mudou o sofá de lugar, trocou os abajures e tirou minhas fotos da parede, pois elas davam um ar antiquado ao ambiente. Sempre que eu protestava, Chloe aparecia com aquele sorriso e dizia: Ah, Eleanor, é só para ficarmos todos mais à vontade.
Colocaremos tudo de volta no lugar depois do casamento. Prometo. Promessas. Eu estava começando a entender que as promessas dessa família não valiam nada. Kyle se instalou na varanda como se fosse seu escritório particular. Falava alto ao telefone, fumava um cigarro atrás do outro e deixava bitucas nos meus vasos de plantas. Quando pedi para ele parar de fumar, ele me olhou como se eu tivesse pedido para ele parar de respirar. É meu único vício, Eleanor. Não seja má. Amanda ocupou o banheiro por 2 horas inteiras. 2 horas. Quando finalmente saiu, o espelho estava embaçado. Havia toalhas molhadas no chão e todos os meus produtos de beleza estavam abertos e usados. Meu creme facial, que me custou $40, estava pela metade. Ah, desculpe, disse ela ao me ver olhando para o desastre. Minha pele está tão seca que precisei hidratar. Mas não se preocupe, eu compro outro para você. Bem, depois do casamento, estou com pouco dinheiro agora. Aquela primeira noite foi um inferno. Brenda e Gary se acomodaram no sofá da sala, mas não era o ambiente tranquilo e discreto que eu esperava. Brenda roncava tão alto que parecia que um trem de carga estava passando pela minha sala. Gary tossia a cada 15 minutos. Kyle decidiu ficar acordado até as 4 da manhã assistindo a vídeos no celular no volume máximo, sem fones de ouvido, porque, segundo ele, precisava relaxar depois de um dia tão difícil. Um dia difícil mesmo. Ele não fez absolutamente nada além de fumar na minha varanda e comer a minha comida. Eu estava no meu quarto, deitada na cama, encarando o teto, sem conseguir dormir. Conseguia ouvir tudo. A risada do Kyle, o ronco da Brenda, o murmúrio constante da Madison e da Chloe conversando no quarto de hóspedes. Sentia como se meu apartamento, meu refúgio, tivesse se transformado na casa de outra pessoa, onde eu era apenas uma inquilina tolerada. Às 3 horas da manhã, ouvi passos no corredor. Alguém estava andando por ali. Fiquei imóvel, prendendo a respiração. Os passos pararam bem em frente à minha porta. Houve um longo e desconfortável silêncio. Então ouvi o som da maçaneta da porta girando lentamente. Sentei-me imediatamente. Quem é? Ah, desculpe, Eleanor. Sou eu, Chloe. Estava com sede e não encontrei um copo limpo na cozinha. Não encontrou um copo limpo? Eu lavei toda a louça antes de dormir. Os copos estão no armário à direita, eu disse em tom firme. E, por favor, não abra a porta sem bater primeiro. Sim, claro. Me desculpe. É que, como esta casa também será minha depois do casamento, achei que não teria problema. A casa dela também. Essas palavras me atingiram como pedras no estômago. Chloe, esta é a minha casa. Depois do casamento, você e o Nathan vão morar no apartamento que vocês estão alugando. Houve uma pausa. Bem, sim, mas o Nathan me disse que eventualmente nos mudaríamos para cá com você, que este apartamento é maior e que você precisaria de companhia. Além disso, assim poderíamos cuidar de você quando você for mais velha. Não, 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 não. Nathan não poderia ter dito isso a ela. Ele sabia o quanto este lugar era importante para mim. Ele sabia que eu havia comprado justamente para ter meu próprio espaço, minha independência. Chloe, acho que houve um mal-entendido. Nathan e eu nunca conversamos sobre vocês dois se mudarem para cá. Bem, talvez não exatamente com essas palavras, mas ele mencionou que você tem bastante espaço e que ficaria sozinha. Eu só pensei, não pense mais nisso, interrompi, mais ríspida do que pretendia. Vou ter essa conversa com meu filho. Agora, por favor, me deixe dormir. Ouvi seus passos se afastarem, mas algo em seu tom, na maneira casual como disse, minha casa também, me encheu de uma profunda ansiedade que não me deixou dormir a noite toda. Na manhã seguinte, levantei às 6 horas. Como sempre, pensei que teria um momento de paz, que poderia fazer um café e ficar em silêncio antes que todos acordassem. Mas quando cheguei à cozinha, Brenda já estava lá, usando minha cafeteira, minhas canecas, preparando o café da manhã como se estivesse em casa. Bom dia, Eleanor. Ela me cumprimentou com um sorriso que não chegava aos olhos. Espero não ter te acordado. Eu também acordo cedo. Já fiz café. Quer um pouco?
Meu café na minha cafeteira, na minha cozinha. Obrigada, murmurei, sentando-me em uma das cadeiras que agora estava em um lugar diferente de ontem. Brenda me serviu uma xícara pequena, quase pela metade. Depois, encheu uma caneca enorme para si mesma. Ela sentou-se à minha frente e olhou para mim com aquela expressão que eu começava a reconhecer. Uma mistura de avaliação com algo que parecia desdém. Eleanor, eu queria conversar com você sobre algo importante. Veja bem, Chloe é minha única filha. Eu cuidei dela a vida toda, a criei direito, e agora que ela vai se casar, preciso garantir que ela estará em boas mãos. Nathan é um bom homem, respondi, sentindo a necessidade de defender meu filho. Sim, parece ser. Mas um bom homem precisa de um bom lar. E este apartamento, bem, é bonito, mas precisa de algumas mudanças. Por exemplo, aquela parede da sala ficaria melhor se a pintássemos de uma cor mais moderna. E a cozinha precisa de uma reforma. Os armários são muito antigos. Eu a encarei, incrédula com o que estava ouvindo. Ela estava criticando meu apartamento, sugerindo uma reforma. Brenda, com todo o respeito, este apartamento está perfeitamente bem como está. Comprei-o há 2 anos e tudo é relativamente novo. Ah, claro, mas tem um estilo tão antiquado. A Chloe tem muito bom gosto, sabia? Ela poderia te ajudar a modernizar tudo. Aliás, ela já tirou fotos de vários ambientes para mostrar a uma amiga decoradora. Senti meu sangue ferver. Não preciso de um decorador e não vou reformar nada. Brenda me olhou como se eu fosse uma criança teimosa. Bem, quando Chloe e Nathan se mudarem para cá, eles vão querer fazer mudanças. É natural que os jovens queiram dar seu toque pessoal. Eu já disse para Chloe ontem à noite, eles não vão morar aqui. Eles têm o próprio apartamento. Um aluguel, zombou Brenda. Eleanor, pagar aluguel é jogar dinheiro fora. Por que eles gastariam $1.500 por mês quando você tem esse lugar enorme e está sozinha? Não faz sentido. Faz todo sentido, respondi, apertando a caneca nas mãos. Este é o meu espaço. Eu preciso dele. Mas você está completamente sozinha. Uma mulher da sua idade não deveria ficar sozinha. É perigoso. E se você cair? E se algo acontecer com você durante a noite? Você precisa de alguém para cuidar de você. Tenho 67 anos, não 90. Caminho 5 quilômetros todas as manhãs. Pratico yoga 2 vezes por semana e meu último exame médico foi perfeito. Não preciso de ninguém para cuidar de mim. Agradeço sua preocupação, mas estou perfeitamente bem sozinha. É isso que você diz agora. Mas daqui a alguns anos, quando você não conseguir se locomover tão bem, quando precisar de ajuda, quem estará lá? Nathan é seu único filho. É responsabilidade dele cuidar de você. E se ele morar aqui com a Chloe, será mais fácil para todos. Responsabilidade. Essa palavra doeu mais do que eu esperava. Será que meu filho me via como uma responsabilidade? Como um fardo futuro? Antes que eu pudesse responder, Madison entrou na cozinha de pijama, bocejando. Já tem café? Estou morrendo de vontade. Brenda serviu-lhe uma xícara imediatamente, dando-lhe uma maior que a minha. Madison nem sequer me deu bom dia. Sentou-se, pegou no telemóvel e começou a tirar fotos do seu café para as redes sociais. Mãe, contaste a ela sobre o quarto? Perguntou Madison sem levantar os olhos do telemóvel. Qual quarto? Perguntei. Brenda pigarreou. Bem, eu e a Chloe estávamos pensando que seria legal se pudéssemos usar seu quarto principal como quarto dos recém-casados. Sabe, assim o Nathan e a Chloe teriam privacidade depois do casamento, e você poderia se mudar para o quarto de hóspedes. É menor, mas para uma pessoa é suficiente. Fiquei paralisada. Eu sair do meu próprio quarto, no meu próprio apartamento? Não, eu disse, e dessa vez minha voz saiu como um sussurro ameaçador. Eu não vou sair do meu quarto. Mas Eleanor, seja razoável. Os recém-casados precisam do quarto maior. É o mais lógico. O lógico seria que eles morassem em um apartamento próprio. Madison ergueu os olhos do celular e me encarou com raiva. Ah, Eleanor,
Por que você é tão egoísta? Minha irmã vai se casar com seu filho. Vocês serão da família. Em famílias, compartilhamos. Egoísta. Ela me chamou de egoísta por querer manter meu próprio quarto na minha própria casa. Levantei da cadeira tão rápido que quase a derrubei. Esta conversa acabou e quero deixar algo bem claro. Este é o meu apartamento. Eu decido quem mora aqui, o que muda e o que não muda. E ninguém, absolutamente ninguém, vai me tirar do meu quarto. Saí da cozinha furiosa, tremendo de raiva. Fui direto para o meu quarto e tranquei a porta. Sentei na cama, tentando acalmar a respiração. Como as coisas tinham chegado a esse ponto? Como eu tinha deixado a situação sair tanto do controle? Peguei meu telefone e liguei para Nathan novamente. Desta vez, ele atendeu no primeiro toque. Mãe, bom dia, Nathan. Precisamos conversar agora. Você contou para Chloe que vai morar aqui comigo depois do casamento? Houve um longo silêncio, longo demais. Mãe, era só uma conversa. Eu disse a ela que talvez no futuro, quando você precisar de companhia, eu não precise de companhia. Eu preciso do meu espaço. Mãe, calma, por favor. Você está interpretando tudo errado. Eu só comentei com a Chloe que este apartamento é grande, que tem 3 quartos e que, no futuro, se você quiser visitas, podemos considerar a ideia. Nada mais. Nathan, sua sogra acabou de me dizer que eu deveria me mudar para o quarto de hóspedes para que vocês dois possam ficar com o meu quarto. Isso soa como uma conversa sobre um futuro distante? Ouvi sua respiração nervosa do outro lado da linha. Brenda disse isso. Mãe, deve ter sido um mal-entendido. Eu nunca. Não foi um mal-entendido. Foi uma exigência. E Chloe me disse ontem à noite que este apartamento também será a casa dela depois do casamento. Você disse isso a ela, mãe? Chloe está animada. Provavelmente disse isso sem pensar. Vou falar com ela. Prometo. Mas, por favor, não faça escândalo. Faltam 9 dias para o casamento. 9 dias. Você não pode esperar só mais um pouquinho por mim? Calma aí. Nathan, isso não é esperar. Isso é uma invasão. Estão usando minhas coisas, mexendo nos meus móveis, planejando reformas, tentando me expulsar do meu quarto. E você me pede para esperar? Mãe, você está exagerando. São só pequenos inconvenientes. Depois do casamento, tudo volta ao normal. Que dramático. Meu filho estava me chamando de dramática por defender meu próprio espaço. Nathan, escute com muita atenção. Ou você vem hoje e tira sua sogra e a família dela daqui, ou eu vou, e não será nada agradável. Mãe, você não pode expulsá-los. Eles são a família da minha futura esposa. Como você acha que a Chloe vai se sentir? Como eu vou explicar que minha própria mãe expulsou a família dela para a rua? Eles são adultos. Eles têm a própria casa. Deixe-os voltar para lá. Eles moram a 4 horas daqui. Nós os convidamos para estarem perto durante os preparativos do casamento. Mãe, por favor. Eu imploro. Faltam só alguns dias. Depois disso, eu juro que tudo será diferente. Senti um nó na garganta. Meu filho estava me implorando, mas não pelo meu bem-estar. Ele estava me implorando para suportar esse abuso para não incomodar sua noiva. Nathan, quando você parou de pensar em mim? Mãe, isso não é justo. Eu sempre penso em você. É por isso que quero que você e a Chloe se deem bem. Quero que você seja feliz. Eu não sou feliz. De jeito nenhum. Mãe, preciso ir, conversamos à noite. Te amo. E desligou de novo. Pela segunda vez em 2 dias, meu filho desligou o telefone na minha cara. Sentei-me na cama, sentindo lágrimas começarem a se acumular nos meus olhos. Não chorei. Não lhes daria essa satisfação, mas senti uma profunda tristeza, uma sensação de abandono que não experimentava desde que o pai de Nathan nos deixou décadas atrás. Passei o resto da manhã trancada no meu quarto. Não queria ver ninguém. Não queria encarar os sorrisos falsos da Chloe nem as exigências disfarçadas da Brenda.
Ouvi barulhos no apartamento, passos, conversas, risadas. Minha casa parecia cheia, mas eu me sentia completamente sozinha. Por volta do meio-dia, bateram na minha porta. Era Chloe. Eleanor, você está bem? Você não sai há horas. Estamos com saudades. Eu não respondi. Eleanor, fizemos o almoço. Tenho o suficiente para todos. Você não quer vir comer conosco? Não estou com fome, respondi de dentro. Ah, mas você precisa comer alguma coisa. Vamos, esperamos você na mesa. A mesa? Minha mesa. Onde Brenda provavelmente já tinha rearranjado tudo do jeito dela. Eu disse, não estou com fome, Chloe. Houve um silêncio. Então ouvi seus passos se afastando, mas ela não estava sozinha. Ouvi sussurros no corredor e então a voz de Brenda, clara e alta. Deixe-a em paz. Se ela quer fazer birra infantil, que faça sozinha. Nós vamos comer e nos divertir. Birra, ela chamava de birra a defesa do meu espaço e da minha dignidade. Esperei até que fossem para a cozinha e saí silenciosamente do meu quarto. Precisava de ar. Precisava sair daquele apartamento que já não me parecia meu. Peguei minha bolsa, minhas chaves e saí sem me despedir. Andei sem rumo pelo bairro durante horas. Entrei num pequeno café de que gostava e sentei-me perto da janela. Pedi um chá e fiquei apenas observando as pessoas passarem. Famílias, casais, pessoas sozinhas como eu. Todos pareciam ter um propósito, um lugar para ir, um espaço onde eram bem-vindos. Eu tinha um apartamento, mas não era mais um lar. Meu celular vibrou. Era uma mensagem da Madison. Eleanor, onde você deixou as chaves do armário? Precisamos guardar algumas coisas. Chaves do armário? Meu armário nunca teve chaves. Do que ela estava falando? Então chegou outra mensagem, dessa vez da Chloe. Eleanor, a que horas você volta? Precisamos conversar sobre os preparativos do casamento. Precisamos da sua opinião sobre algumas coisas. Não respondi a nenhuma das mensagens. Desliguei o celular e fiquei sentada naquele café, sentindo algo próximo à paz pela primeira vez em dias. Voltei para o apartamento quando já estava escurecendo. Eram quase 8 da noite. Pensei que talvez houvesse um momento de calmaria em que eu pudesse entrar, comer algo rápido e me trancar no quarto até o dia seguinte. Mas quando abri a porta, deparei-me com uma cena que jamais imaginei. Havia pessoas. Tantas pessoas. Estranhos enchiam minha sala de estar, minha cozinha, minha varanda. A música estava altíssima, havia garrafas de cerveja na minha mesa de centro e o cheiro de cigarro impregnava tudo. Kyle estava perto das enormes caixas de som que ele tinha trazido de sabe-se lá onde, rindo com 3 homens que eu nunca tinha visto. Madison estava dançando no meio da sala com 2 mulheres. Brenda estava na cozinha servindo bebidas como se fosse a anfitriã da própria festa. E Chloe, minha futura nora, estava sentada no meu sofá com Nathan ao lado, sorrindo e fazendo um brinde com um grupo de amigos. Eu fiquei parada na porta, com as chaves ainda na mão, olhando para o meu apartamento que tinha se transformado em um bar. Nathan me viu e seu sorriso desapareceu. Ele se levantou rapidamente e veio até mim. Mãe, você está aqui. Tentamos ligar para você, mas seu telefone estava desligado. Chloe organizou um pequeno encontro com as amigas para comemorar o casamento que está chegando. Uma pequena reunião? Repeti, olhando em volta. Nathan, tem umas 20 pessoas aqui. Bom, a notícia se espalhou e veio mais gente do que a gente esperava. Mas não se preocupe, eles trouxeram as próprias bebidas. Não estão usando as suas coisas. Olhei para a cozinha e vi Brenda servindo bebidas nos meus copos e usando meus pratos para petiscos. Nathan, isso é inaceitável. Você não pediu minha permissão para dar uma festa na minha casa. Mãe, não é uma festa. É só um encontro. Eu ia pedir sua permissão, mas como você não atendia o telefone e a Chloe já tinha convidado todo mundo, resolvemos fazer assim mesmo. Além disso, achei que você ficaria feliz em ver seu filho feliz. Feliz? Ele achou que isso me deixava feliz. Chloe se aproximou, cambaleando um pouco. Estava meio tonta.
Eleanor, você está aqui. Vamos, deixe-me te apresentar aos meus amigos. Eles são incríveis. Você vai adorá-los. Chloe, isso acaba agora. Quero que todos saiam. O sorriso dela congelou. O quê? Todos para fora. Agora. Esta é a minha casa e eu não autorizei nenhuma reunião. Brenda apareceu atrás de Chloe, com uma taça de vinho na mão. Ah, Eleanor, não seja estraga-prazeres. As crianças estão comemorando. Qual o problema? O problema é que ninguém me consultou. Esta é a minha casa. Sua casa. Sua casa, zombou Brenda. Já entendemos. É a sua casa, mas logo será a casa dos seus filhos e da Chloe, então é melhor você se acostumar a dividir. Algo dentro de mim se quebrou naquele instante. Não foi dramático. Não foi explosivo. Foi silencioso e definitivo, como uma corda que foi esticada por dias e finalmente se rompe. Todos para fora, eu disse com uma voz que não reconheci como sendo a minha. Era fria, controlada, perigosa. A música ainda tocava. As conversas continuavam. Ninguém me ouviu, exceto Brenda, Chloe e Nathan. Mãe, você está exagerando, disse Nathan, tentando segurar meu braço. Deixe eles terminarem. Eles já estão de saída mesmo. Puxei meu braço. Nathan, ou você os tira daqui ou eu tiro. E garanto que não será nada agradável. Chloe deu uma risada aguda e nervosa. Ah, Eleanor, você está brincando, né? Não pode estar falando sério. Olhei-a diretamente nos olhos. Nunca estive tão séria em toda a minha vida. Brenda deu um passo à frente, colocando-se entre mim e Chloe como um escudo protetor. Olha, Eleanor, eu entendo que você esteja chateada, mas você não tem o direito de estragar a noite das crianças. Conversaremos com calma amanhã, mas agora não há amanhã. Não há conversa. Quero todos fora da minha casa nos próximos 5 minutos ou chamarei a polícia. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Alguém havia desligado a música. Todos os convidados estavam olhando para nós. Eu podia sentir seus olhares sobre mim, me julgando, me vendo como o vilão da história. Nathan parecia pálido. Mãe, você não pode estar falando sério. A polícia? São os amigos da Chloe. 5 minutos, repeti, tirando o celular da bolsa. Chloe começou a chorar. Não eram lágrimas verdadeiras. Eram aquelas lágrimas calculadas que algumas mulheres conseguem produzir quando querem. Não acredito que você está fazendo isso comigo. Eu só queria que fossemos uma família feliz. Eu só queria que nos conhecêssemos melhor. Conhecer-nos melhor não inclui invadir meu espaço, usar minhas coisas sem permissão, planejar se mudar para cá sem me consultar e, principalmente, não dar festas na minha casa sem minha autorização. Não é uma festa, gritou Chloe. E, pela primeira vez, sua máscara de doçura se desfez completamente. É um encontro, um simples encontro. Por que você tem que ser tão difícil? Por que não consegue simplesmente aceitar que agora somos família e que famílias compartilham o mesmo espaço? Porque esta ainda não é a sua família, eu disse friamente. E mesmo que fosse, isso não lhe dá o direito de invadir a minha casa. Brenda soltou uma risada amarga. Invadir? Por favor. Fomos mais do que gentis com você. Cozinhamos, limpamos, tentamos fazer isso dar certo. E tudo o que você faz é reclamar. Você limpou com os meus produtos. Você cozinhou com a minha comida. E eu não pedi para você fazer nada disso. Ah, estou cansada disso, disse Brenda, colocando sua taça de vinho na minha mesa de centro sem um porta-copos. Chloe, vamos embora. Não vamos ficar onde não somos bem-vindas. Não, disse Chloe, com a voz trêmula, mas firme. Nós não vamos embora. Este apartamento também será nosso, Nathan me prometeu. Todos olhamos para Nathan. Meu filho estava ali, entre a mãe e a noiva, parecendo menor do que eu jamais o vira. Nathan, eu disse em voz baixa, o que exatamente você prometeu? Ele olhou para baixo. Mãe, eu disse a ela,
poderíamos conversar com você sobre a possibilidade deles se mudarem para cá depois do casamento, só para economizar dinheiro enquanto juntamos para comprar nossa própria casa. E quando você planejava me consultar? Eu ia. Depois do casamento. Quando você estivesse mais relaxado. Mais relaxado. Repeti, sentindo uma mistura de incredulidade e fúria. Nathan, você planeja trazer sua esposa para morar na minha casa sem me consultar, esperando que eu simplesmente aceite porque já seria um fato consumado. Não é assim, mãe. Eu sabia que você diria sim. Você sempre foi tão generosa comigo. Generosa não significa que você pode me maltratar. Chloe caminhou até Nathan e se agarrou ao seu braço. Nathan, diga a ela que já conversamos sobre isso, que concordamos em morar aqui por pelo menos 2 anos até podermos comprar nossa própria casa. Diga a ela que sua mãe concordou. Eu estava de acordo. Minha voz se elevou. Quando? Em que momento eu dei meu consentimento para isso? Nathan abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Chloe o encarava com olhos desesperados, Brenda com uma fúria contida, e eu com uma mistura de dor e decepção que não sabia como expressar. Os convidados começaram a sair em silêncio, murmurando desculpas e evitando contato visual. Em menos de 3 minutos, o apartamento estava vazio, exceto pela família de Chloe, Nathan e eu. Kylie foi o primeiro a falar. Bem, isso ficou estranho. Vou para a cama. E desapareceu em direção à sala de estar, onde aparentemente havia decidido que o sofá seria sua cama permanente. Madison o seguiu sem dizer uma palavra. Mas antes de sair, lançou-me um olhar de desprezo que deixou bem claro o que pensava de mim. Geoffrey, que estivera fumando na varanda durante toda a discussão, finalmente entrou e disse, Brenda, vamos dormir. Conversaremos sobre isso amanhã, com a cabeça fria. Não, disse Brenda firmemente. Isso precisa ser resolvido agora. Eleanor, você e eu precisamos conversar como adultas. Não temos nada para conversar, respondi. Amanhã de manhã, a primeira coisa que quero é você e sua família fora do meu apartamento. E para onde vamos? Para um hotel. Você sabe quanto custa um hotel para 5 pessoas por 9 dias? Quase $3.000. Não temos esse dinheiro. Mas esse não é o meu problema. Claro, o problema é seu. Chloe é a noiva do seu filho. Se não pudermos ficar para os preparativos do casamento, talvez não haja casamento. Foi uma ameaça, clara e direta. Se eu os expulsasse, eles cancelariam o casamento. Olhei para Nathan, esperando que ele dissesse algo, que defendesse a mãe, que estabelecesse limites. Mas meu filho apenas encarava o chão, com as mãos nos bolsos, como uma criança que levou uma bronca e não sabia o que fazer. Nathan, eu disse, com a voz trêmula. Olhe para mim. Ele ergueu a cabeça lentamente. Seus olhos estavam vermelhos, como se estivesse prestes a chorar. Você vai deixar sua sogra me ameaçar na minha própria casa? Mãe, ela não está te ameaçando. Ela só está dizendo isso. Ela está dizendo que se eu não deixar eles ficarem, não vai ter casamento. Isso é chantagem, Nathan. Chloe deu um passo à frente, enxugando as lágrimas fingidas. Não é chantagem, Eleanor, é a realidade. Meus pais venderam a casa deles há 3 meses para nos ajudar com as despesas do casamento. Eles estão morando temporariamente com a minha tia, mas ela só pode ficar com eles até a data da cerimônia. Depois disso, eles não têm para onde ir. É por isso que precisamos ficar aqui. Não apenas para os preparativos, mas porque literalmente não temos outro lugar para ficar. Eu paralisei. Eles venderam a casa. Sim, disse Chloe. E, pela primeira vez, sua voz soou genuinamente vulnerável. Eles venderam a casa para nos dar $30.000 para o casamento, para o vestido, para tudo. E agora estão planejando morar conosco depois da cerimônia. É por isso que precisávamos deste apartamento. É por isso que Nathan me prometeu que poderíamos morar aqui. Não só nós dois, mas meus pais também. Pelo menos até encontrarem algo. O mundo parou. Olhei para meu filho, em silêncio, implorando que ele negasse o que eu acabará de ouvir. Mas Nathan apenas fechou os olhos e assentiu levemente. É verdade, mãe.
Os pais da Chloe sacrificaram tudo por nós. Não podemos simplesmente deixá-los na rua. Então encontre um apartamento para eles, eu disse, com a voz embargada. Ajude-os a alugar alguma coisa. Mas não me peça para colocar 5 pessoas na minha casa. Não temos dinheiro para isso, disse Nathan. Tudo o que tínhamos, gastamos no casamento e no depósito do apartamento que eu e a Chloe estamos deixando agora porque planejávamos morar aqui com você. Senti o chão se abrir sob meus pés. Eles tinham planejado tudo, cada detalhe, e eu fui a última a descobrir. Quando você pretendia me contar tudo isso? Depois do casamento, quando já estivéssemos casados e fosse mais difícil para você dizer não. A brutal honestidade da resposta dele me deixou sem fôlego. Sentei-me lentamente em uma das cadeiras que Brenda havia movido, sentindo minhas pernas fraquejarem. Meu filho, o menino que criei sozinha, a quem dei tudo, havia orquestrado um plano para me manipular. E não só isso, ele incluiu outras 5 pessoas nesse plano sem nunca me consultar. Nathan, eu disse com uma voz que mal reconheci como minha. Você realmente achou que, depois de casados, seria mais difícil para mim dizer não? Essa era a sua estratégia para me encurralar? Ele se deixou cair no sofá, com a cabeça entre as mãos. Eu não planejei que fosse assim, mãe. Simplesmente se complicou. A Chloe me contou que os pais dela venderam a casa, e eu não sabia o que fazer. Ela chorava todas as noites, preocupada com a família. Eu prometi que nós os ajudaríamos. Você os ajudaria, Nathan. Você fez essa promessa, não eu. Chloe se ajoelhou na minha frente, segurando minhas mãos nas suas. Suas lágrimas pareciam reais agora, desesperadas. Eleanor, por favor. Não sabíamos a quem mais recorrer. Você é a única com espaço. Minha tia mora em um apartamento de 1 quarto. Não há outro lugar para ir. Só estamos pedindo 1 ano. 1 ano, no máximo, enquanto meus pais se reerguem e encontramos nossa própria casa. 1 ano, repeti, sentindo como se tivessem jogado água gelada em mim. Chloe, há 10 minutos você disse que seriam 2 anos. Agora é 1 ano. Qual é a verdade? Ela olhou para baixo. Bem, depende. Se meus pais encontrarem trabalho rápido, pode ser menos. Mas, sendo realista, precisamos de pelo menos 1 ano. 1 ano morando com 5 pessoas em um apartamento de 3 quartos. 1 ano dividindo banheiro, cozinha e sala de estar. 1 ano sem privacidade, sem paz, sem um lar só meu. Brenda, que observava em silêncio, finalmente falou. Eleanor, eu sei que é muito pedir, mas pense bem. Se você nos ajudar agora, terá uma nora eternamente grata. Chloe cuidará de você quando for mais velha. Ela ficará em dívida com você. Não vale a pena um pequeno sacrifício por 1 ano para garantir o seu futuro? Meu futuro não precisa ser garantido por ninguém, respondi firmemente. Tenho minha aposentadoria, minhas economias, minha saúde. Não preciso que ninguém cuide de mim. Ainda não, disse Brenda com um sorriso que pretendia ser compreensivo, mas que só parecia calculista. Mas daqui a 5 ou 10 anos, quando você não puder cuidar de si mesma, quem vai estar lá? Nathan é seu único filho. Se você o ajudar agora, ele a ajudará mais tarde. É assim que as famílias funcionam. Era chantagem emocional em sua forma mais pura. Estavam me dizendo que, se eu não sacrificasse minha paz de espírito agora, ficaria sozinha na velhice. Que meu valor como mãe dependia de quanto eu estava disposta a sacrificar por um filho que nem sequer tivera a coragem de ser honesto comigo. Brenda, eu disse com uma calma que surpreendeu até a mim mesma. Trabalhei 40 anos para comprar este apartamento. 40 anos acordando às 5 da manhã, economizando cada centavo, sacrificando férias e luxos, e fiz tudo isso justamente para ter meu próprio lugar onde ninguém pudesse me dizer o que fazer. Não vou abrir mão disso. Nem por 1 ano, nem por 6 meses, nem por mais 1 semana. Então você está condenando minha família à rua, disse Chloe dramaticamente. Porque é isso que vai acontecer. Sem este apartamento, meus pais não têm para onde ir. E por que eles venderam a casa sem um plano? Perguntei, sentindo a frustração me invadir. Por que arriscaram tudo sem primeiro garantir que teriam um lugar para morar? Porque confiamos na palavra de Nathan,
respondeu Brenda rispidamente. Ele nos disse para não nos preocuparmos, que você ficaria feliz em nos ajudar, que você era uma mulher generosa e compreensiva. Vendemos nossa casa porque seu filho nos garantiu que teríamos este apartamento. Olhei para Nathan, uma mistura de incredulidade e dor me faltando o ar. Você disse a eles que tinha prometido meu apartamento sem falar comigo primeiro. Nathan manteve a cabeça baixa, incapaz de me olhar nos olhos. Achei que você concordaria, mãe. Você sempre foi generosa. Sempre me apoiou em tudo. Apoiar você é uma coisa, Nathan. Deixar você se livrar da minha vida sem me consultar é outra completamente diferente. Madison apareceu na sala de estar, de braços cruzados, com uma expressão de puro aborrecimento no rosto. Ah, chega desse drama. Eleanor, sejamos honestos. Você é uma mulher mais velha, mora sozinha em um apartamento grande demais para uma pessoa só. Somos uma família que precisa de ajuda. Não seria o certo, cristão e humano, compartilhar o que se tem quando os outros precisam? Olhei para ela com uma frieza que nunca havia sentido por ninguém. O que um cristão e um ser humano faria é respeitar os limites das outras pessoas e não manipular uma mãe usando o filho dela. Ninguém está manipulando ninguém, disse Brenda, elevando a voz. Seu filho nos fez uma promessa. Uma promessa séria. Vendemos nossa casa com base nessa promessa. Se você desistir agora, perderemos tudo por sua causa. Não é minha culpa. É porque você tomou decisões sem confirmar antes. Eu nunca prometi nada a você, mas seu filho prometeu, e você é a mãe dele. É sua responsabilidade sustentá-lo. Levantei-me da cadeira, sentindo algo dentro de mim endurecer definitivamente. Minha responsabilidade como mãe terminou quando Nathan se tornou adulto. Eu o criei. Eu o eduquei. Eu o sustentei. Mas isso não é sustento. Isso é permitir que me abusem. Então o casamento está cancelado, disse Chloe dramaticamente, tirando o anel de noivado e jogando-o sobre a mesa. Se vocês não nos apoiarem, se não nos ajudarem neste momento difícil, então não haverá casamento, porque eu não vou me casar com um homem cuja mãe não nos quer. Foi o clímax da sua apresentação. O anel brilhava sobre a mesa, um símbolo de tudo que eu supostamente perderia se não cedesse. Todos me encaravam, esperando que eu corresse para pegar o anel, implorasse por perdão, dissesse sim a tudo só para manter o casamento nos trilhos. Mas algo dentro de mim se quebrou. Aquele instinto materno de proteger meu filho a todo custo se fragmentou diante da evidência de que ele não me protegeria. Então que seja cancelado, eu disse com uma voz firme que surpreendeu a todos na sala. O silêncio que se seguiu foi absoluto. Chloe me encarava com os olhos arregalados, como se não pudesse acreditar no que acabará de ouvir. Brenda estava boquiaberta. Gary tossiu nervosamente. Madison deixou cair o celular e Nathan, meu filho, olhou para mim com uma expressão de traição tão profunda que quase me fez recuar. Quase. Mãe. A voz dele era quase um sussurro. O que você acabou de dizer? Eu respondi, se o preço deste casamento for a minha dignidade, o meu espaço e a minha paz, então que seja cancelado. Não vou sacrificar tudo pelo que trabalhei durante 40 anos porque você fez promessas que não pôde cumprir. Você não pode estar falando sério, gritou Chloe, com a voz cada vez mais alta. Você não pode arruinar nosso casamento. Eu não vou arruiná-lo. Você que vai, com suas mentiras e manipulações. Nathan pulou de pé, com os punhos cerrados e o rosto vermelho de fúria. Sabe de uma coisa, mãe? Você tem razão. Eu não preciso da sua permissão. Não preciso do seu apartamento. Nem mesmo da sua bênção. Vou me casar com a Chloe com ou sem a sua aprovação. Perfeito, eu disse, e minha voz não tremeu. Então case-se, mas encontre uma solução para o seu problema de moradia que não me inclua. Você é tão egoísta, ele cuspiu as palavras como veneno. A vida inteira, eu te dei tudo. Sacrifiquei meus sonhos para cuidar de você quando estava doente. Trabalho desde os 15 anos para ajudar com as contas. E agora, na única vez em que te pedi um favor, apenas um, você me nega. Nathan, você não sacrificou nada por mim. Você trabalhou porque queria seu próprio dinheiro. Eu nunca pedi que você abrisse mão de nada.
E chamar isso de favor é minimizar uma imposição enorme. Sabe qual é o verdadeiro problema? Ele disse, com a voz trêmula de raiva. Você não suporta a ideia de eu ser feliz. Você não suporta que eu tenha minha própria família. Você sempre foi possessivo, controlador, incapaz de me deixar ser independente. Cada palavra era uma facada. Meu filho, a quem criei sozinho, me acusava de ser o vilão em uma história que ele mesmo construiu com mentiras. Se é isso que você pensa de mim, eu disse, com a voz embargada, mas firme. Então talvez seja melhor você ir embora. Pegue suas coisas. Pegue sua noiva e a família dela e vá agora. Com prazer, respondeu Nathan, dirigindo-se ao quarto de hóspedes onde guardava algumas de suas coisas. Chloe olhou para mim com puro ódio. Isso não acabou, Eleanor. Você nos deve. Nathan nos prometeu este apartamento e tomamos decisões com base nisso. Há consequências legais para esse tipo de situação. Você está me ameaçando com um processo? Perguntei, com um riso amargo subindo à minha garganta. Então me processe, mas faça isso de outro lugar. Porque você vai sair da minha casa hoje. Brenda aproximou-se de mim com passos lentos e deliberados, como um predador avaliando sua presa. Você não sabe com quem está se metendo, Eleanor. Minha família tem contatos. Conhecemos advogados, pessoas influentes. Podemos tornar sua vida um inferno. Pode tentar, respondi com uma calma que nem sabia que possuía. Mas primeiro, saia do meu apartamento. Não vamos a lugar nenhum, disse Brenda, sentando-se à minha frente. Estamos morando aqui há 3 dias. Isso nos dá direitos de inquilinos. Se quiser que a gente saia, vai ter que passar por um processo legal de despejo que pode levar meses. E enquanto isso, vamos ficar aqui. Um arrepio percorreu minha espinha. Será que era verdade? 3 dias lhes davam direito legal ao meu apartamento? A ideia me encheu de pânico, que tentei controlar. Não me importo com quanto tempo leve, eu disse, embora minha voz tremesse um pouco. Começarei o processo amanhã. Amanda riu do seu canto. Ah, minha senhora, você está mesmo brava. Mas sejamos realistas. Você vai mesmo destruir o relacionamento com seu único filho por causa de dividir o espaço com ele por um ano? Vale a pena? Sim, respondi sem hesitar. Vale a pena para preservar minha dignidade. Nathan saiu do quarto com uma pequena mala. Seus olhos estavam vermelhos, mas seu maxilar estava tenso, cerrado por uma raiva que eu nunca tinha visto nele. Pronto. Estou indo embora. Chloe, você vem? Chloe olhou para ele, depois para mim, calculando. Eu conseguia ver as engrenagens girando em sua cabeça, planejando seu próximo passo. Não, disse ela finalmente. Eu não vou embora. Sua mãe não pode simplesmente nos expulsar assim. Nós temos direitos. Chloe, por favor, implorou Nathan. Não torne as coisas mais difíceis. Mais difíceis para quem? Ela retrucou. Para você? Para sua mãe? E eu? E meus pais, que venderam a casa deles porque você prometeu que teríamos este lugar? Você vai simplesmente abandoná-los agora? Nathan ficou paralisado, encurralado entre a mãe e a noiva. E naquele instante, vi algo que nunca tinha visto antes no meu filho. Covardia. Covardia pura e absoluta. Ele não sabia o que fazer, então não fez nada. Ficou ali parado, mala na mão, olhando para o chão. Era o que eu pensava, disse Chloe, satisfeita. Não vamos a lugar nenhum. Nathan, largue essa mala ridícula e venha aqui. Para meu absoluto horror, Nathan obedeceu. Largou a mala perto da porta e voltou para o lado de Chloe, que o agarrou pelo braço possessivamente, como se estivesse marcando território. Nathan, eu disse, com a voz embargada. Você vai mesmo deixar isso acontecer? Ele não olhou para mim. Mãe, eles não têm para onde ir. O que você quer que eu faça? Quero que você me defenda. Quero que você estabeleça limites. Quero que você seja o homem que eu criei e não esse estranho que permite que sua noiva e sua sogra me desrespeitem na minha própria casa. Eles não estão te desrespeitando, ele murmurou.
Eles só estão defendendo seus direitos. Os direitos deles, repeti, sentindo a raiva substituir a dor. Que direitos eles têm sobre o meu apartamento? Que direito eles têm de exigir qualquer coisa de mim? Brenda interveio novamente, adotando um tom falsamente conciliador na voz. Olha, Eleanor, vamos ser razoáveis. Obviamente começamos com o pé esquerdo. Talvez a culpa tenha sido nossa por não termos nos comunicado melhor. Mas agora que estamos todos aqui, por que não fazemos um acordo? Ficamos só até depois do casamento. Mais uma semana, e depois disso, encontramos outra solução. Eu já disse não. Tudo bem. 2 semanas. Depois pagamos o aluguel. Digamos, $100 pelas 2 semanas. É justo. Não, $100. Meu apartamento custaria $1.200 por mês se eu alugasse. E ela estava me oferecendo $100 para hospedar 5 pessoas por 2 semanas. Não se trata de dinheiro, mas sim de respeito. E você não me mostrou um pingo de respeito desde que chegou aqui, porque não nos deu uma chance, disse Chloe docemente, retomando a performance. Eleanor, eu sei que começamos mal, mas prometo que, se você nos der mais uma chance, tudo será diferente. Seremos super silenciosas. Não tocaremos nas suas coisas. Respeitaremos o seu espaço. Só precisamos de um tempinho para nos organizarmos. Eu já tinha ouvido essas promessas antes. Ouvi-as quando eles chegaram. Ouvi-as quando pediram espaço no armário. Ouvi-as quando deram a festa. Todas as promessas foram quebradas em questão de horas. Não, eu disse com absoluta firmeza. Chega de chances. Quero vocês fora daqui agora. Kylie, que vinha observando tudo da beirada da sala, finalmente se pronunciou, sabe de uma coisa? Estou farto disso. Eleanor claramente não nos quer aqui. Chloe, mãe, vamos admitir a derrota e procurar um hotel. Por um instante, pensei que alguém naquela família tivesse bom senso. Mas Brenda lançou-lhe um olhar mortal. Não vamos pagar $2.500 por um hotel porque essa mulher é egoísta. Vamos ficar. Você não vai ficar, repeti. E dessa vez, peguei o telefone. Vou ligar para a polícia. Nathan se colocou entre mim e o telefone. Mãe, não. Por favor, não ligue para a polícia. Podemos resolver isso conversando. Eu já tentei conversar. Ninguém ouviu. Então vou ouvir agora. Diga-me o que você quer. Do que você precisa para se sentir confortável. Era uma armadilha. Qualquer coisa que eu dissesse seria usada contra mim como prova de que eu era negociável, de que havia espaço para me manipular. O que eu quero é minha casa vazia de visitantes indesejados. Mas mãe, sem mas, Nathan, ou vocês todos saem por vontade própria ou eu chamo a polícia. E antes que sua sogra diga de novo que vocês têm direito de ocupante, vou lembrá-los de que vocês entraram com uma autorização temporária que eu nunca dei. Isso se chama invasão de propriedade. Eu não tinha certeza absoluta se estava agindo corretamente do ponto de vista legal, mas falei com tanta convicção que vi uma ponta de dúvida cruzar o rosto deles. Geoffrey, que estava praticamente invisível, finalmente falou: Brenda, talvez devêssemos ir embora. A situação está ficando realmente feia. Cala a boca, Geoffrey. A esposa dele disparou, sem olhar para ele. Não vamos a lugar nenhum. Peguei o telefone e disquei 911. Coloquei no viva voz para que todos pudessem ouvir. Qual é a sua emergência? Olá. Tem gente na minha casa que se recusa a sair. Preciso de ajuda para retirá-los. Houve um silêncio consternado no apartamento. Ninguém achava que eu realmente faria isso. Essas pessoas representam uma ameaça física para a senhora? Não diretamente, mas elas se recusam a sair da minha propriedade depois que eu pedi. Eu entendo. São familiares ou conhecidos? São a família da noiva do meu filho e meu filho. Eles moram com você regularmente? Não. Eles chegaram há 3 dias sem minha permissão e se recusam a sair. Eu entendo a situação, senhora. No entanto, este pode ser um assunto de natureza civil, e não criminal. Eu recomendaria isso.
Brenda arrancou o telefone da minha mão. Senhora, esta mulher está mentindo. Temos permissão para estar aqui. O próprio filho dela nos deu as chaves. Não estamos invadindo propriedade alheia. A atendente manteve um tom profissional. Senhora, por favor, devolva o telefone ao dono da casa. É que ela está confusa. Ela é uma senhora idosa e às vezes se esquece das coisas. Nós somos a família do futuro genro dela. Estamos aqui para o casamento. Senti uma raiva tão intensa que precisei fechar os olhos por um instante. Ela me chamou de confusa, insinuou que eu tinha problemas de memória, que eu era uma velha desorientada, tudo para desacreditar minha ligação. Peguei o telefone de volta. Policial, eu não estou confuso. Tenho 67 anos. Estou em pleno uso das minhas faculdades mentais e quero essas pessoas fora da minha propriedade. Meu filho permitiu que eles entrassem sem o meu consentimento. Sou o único proprietário deste apartamento. Entendido, senhora. Enviaremos uma viatura para avaliar a situação. Qual é o seu endereço? Dei meu endereço completo enquanto Brenda me encarava com puro ódio. Virginia começou a chorar novamente, desta vez com soluços dramáticos que ecoaram pelo apartamento. Madison estava filmando tudo com o celular, provavelmente para as redes sociais. Kylie resmungava palavrões baixinho. Gary parecia querer desaparecer. E Nathan, meu filho, me olhava como se eu fosse um monstro. Mãe, você realmente chamou a polícia para sua própria família? Eles não são minha família, Nathan, e você não está agindo como meu filho. As palavras escaparam antes que eu pudesse impedi-las, e eu as vi atingi-lo. Vi seu rosto se contorcer da raiva para a dor. Da dor para algo frio e distante que eu nunca tinha visto nele. Você tem razão, disse-ele com voz monótona. Eu não sou mais seu filho. Um filho de verdade teria uma mãe que o apoiasse incondicionalmente, não uma que chamasse a polícia para sua família. Nathan, não, chega de conversa. Quando a polícia chegar, vou contar exatamente o que aconteceu. Que você nos convidou, que disse que podíamos ficar e que agora você está tendo um episódio de confusão mental. Aquelas palavras me atingiram como um tapa na cara. Meu próprio filho ia mentir para a polícia para me fazer parecer uma velha louca. Você não se atreveria. Veja só, disse Nathan, com os olhos frios. Eu decidi. Ou você desiste agora mesmo e nos deixa ficar, ou eu vou fazer você parecer uma velha louca na frente das autoridades. Encarei meu filho como se fosse um estranho, porque naquele momento ele era o Nathan que o primeiro havia criado, o doce menino que me trazia flores silvestres da escola. O adolescente que me abraçava quando eu chorava por causa das contas que não conseguia pagar havia desaparecido. Em seu lugar, estava um homem disposto a destruir a própria mãe para agradar uma mulher que conhecia há apenas 6 meses. Pode falar, eu disse, com a voz trêmula, mas firme. Diga à polícia o que quiser, mas eu tenho os documentos que comprovam que sou o único dono deste apartamento. Tenho mensagens de texto em que você mesmo me disse que viria me visitar, não queria se mudar para cá. E tenho vizinhos que podem testemunhar que essas pessoas chegaram há apenas 3 dias. A confiança em seu rosto vacilou por um instante. Ele não havia pensado nisso. Nenhum deles havia. Estavam tão acostumados a manipular, a conseguir o que queriam com lágrimas e ameaças, que não haviam considerado a possibilidade de eu ter provas concretas. Além disso, continuei, sentindo que estava recuperando o controle. Se você disser à polícia que os convidou e eu disser que não, eles vão verificar quem está na escritura do imóvel. E sou só eu. Nem você está lá, Nathan. Eu nunca te coloquei porque queria ter certeza de que ninguém jamais poderia tomar este lugar de mim. Vi a ficha cair para ele. Toda a sua vida ele presumiu que um dia herdaria este apartamento, mas tecnicamente, do ponto de vista legal, eu poderia deixá-lo para quem eu quisesse, vendê-lo ou doá-lo. Ele não tinha nenhum direito automático sobre esta propriedade. Brenda pareceu entender. Espera aí, você está dizendo que seu próprio filho não tem direito a este apartamento? É exatamente isso que estou dizendo. E quando você pretendia contar para ele? Eu nunca planejei contar para ele porque nunca imaginei que chegaríamos a esse ponto. Sempre presumi que Nathan me respeitaria o suficiente para não tentar tomar posse da minha casa. Virginia soltou uma gargalhada histérica.
Isso é inacreditável. Nathan, sua mãe nem te incluiu no testamento. Você sabe que ela provavelmente vai deixar tudo para alguma instituição de caridade antes de deixar para você. Eu ainda não tenho um testamento, esclareci friamente. Mas depois de hoje à noite, acho que está na hora de fazer um. E você tem razão em uma coisa. Definitivamente não vou deixar minha casa nas mãos de alguém que tentou roubá-la enquanto eu ainda estava vivo. O som das sirenes começou a ficar mais próximo. A polícia estava chegando. Tudo estava prestes a ficar muito sério rapidamente. Madison parou de filmar. Mãe, precisamos ir. Isso vai ficar feio. Não vamos embora, insistiu Brenda. Mas, pela primeira vez, percebi incerteza em sua voz. Vamos ficar e explicar a situação. Nós somos as vítimas aqui. Essa mulher nos convidou e agora quer nos expulsar. Eu nunca te convidei, repeti pela enésima vez. Meu filho te deu acesso sem minha permissão. Isso não constitui um convite válido. As sirenes pararam em frente ao prédio. Ouvi portas de carros fechando, vozes na rua. Meu coração batia tão forte que eu podia senti-lo nos meus ouvidos. Nathan olhou para mim uma última vez. Mãe, última chance. Diga à polícia que foi um mal-entendido e que já resolvemos tudo. Ainda podemos consertar isso. Consertar como, Nathan? Deixando que me pisoteiem? Deixando que transformem minha casa em um pesadelo? Sacrificando minha dignidade para que você não tenha que enfrentar as consequências das suas promessas vazias? Mãe, não, interrompi. Acabou. Vou abrir aquela porta e deixar a polícia fazer o trabalho dela. A campainha tocou antes que eu pudesse. 2 policiais estavam no corredor, uma jovem na casa dos 30 anos e um homem mais velho, provavelmente da minha idade. Boa noite, senhora, disse o policial. Recebemos uma ligação sobre uma briga doméstica. A senhora é a proprietária do imóvel? Sim, meu nome é Eleanor Morales. Esta é a minha casa. E essas pessoas? Perguntou ela, olhando para dentro, onde Brenda, Chloe, Madison, Kylie, Georg e Nathan observavam. São a família da noiva do meu filho e o próprio filho. Eles entraram há 3 dias sem minha permissão e se recusam a sair. O policial mais velho olhou para Nathan. Você é o filho? Sim, senhor. Mas houve um mal-entendido. Minha mãe está confusa. Ela nos deu permissão para estarmos aqui. Isso não é verdade, respondi firmemente. Eu nunca dei permissão. Ele permitiu o acesso usando as chaves que eu lhe havia dado para emergências, não para trazer visitas. A senhora tem comprovante de propriedade? Perguntou o policial. Claro. Fui ao meu quarto e peguei a escritura do apartamento. Mostrei-a aos policiais, que a examinaram cuidadosamente. Os documentos estão apenas em seu nome, confirmou o policial mais velho. Mas alguém mora aqui regularmente ou paga aluguel? Não, nenhum deles. Mas temos a permissão do filho, acrescentou Brenda. Ele mora aqui. É verdade? Perguntou o policial, olhando para mim. Não, Nathan tem o próprio apartamento. Ele vem de vez em quando, mas não mora aqui e não consta em nenhum documento da propriedade. Os policiais se entreolharam, comunicando-se em silêncio. Então, o mais velho falou, dirigindo-se a todos. Eis a situação. Esta mulher é a única proprietária legal do imóvel. Se ela disser que não lhes deu permissão para estarem aqui, tecnicamente vocês estão invadindo propriedade privada. Contudo, como há um parentesco envolvido e não houve violência, isso pode ser tratado como uma questão civil. Então, vocês não podem nos expulsar, disse Chloe triunfante. Eu não disse isso, esclareceu o policial. Eu disse, é complicado. Mas se o proprietário insistir que vocês saiam e vocês se recusarem, podemos escoltá-las para fora da propriedade. A disputa legal sobre se vocês têm direito de ocupação terá que ser resolvida no tribunal posteriormente. Insisto que eles saiam, disse sem hesitar. Agora. O policial olhou para Nathan com algo que parecia pena. Senhor, pode confirmar que tem outro lugar para morar? Nathan assentiu lentamente, derrotado. Sim, eu tenho um apartamento.
E vocês? Brenda ergueu o queixo, desafiadora. Podemos ir para um hotel. Sugiro, então, que reúna seus pertences e saia pacificamente. A alternativa é a nossa remoção à força, o que resultará em um boletim de ocorrência que poderá complicar qualquer disputa legal futura. Houve um longo e tenso silêncio. Finalmente, Gary foi o primeiro a se mexer. Brenda, vamos embora. Perdemos. Não perdemos nada, ela sibilou, mas começou a caminhar em direção à sala de estar, onde estavam as malas. Os próximos 30 minutos foram surreais. Observei enquanto eles recolhiam seus pertences sob a supervisão do policial. Chloe chorava dramaticamente, murmurando coisas sobre família e traição. Madison me lançava olhares assassinos enquanto arrumava suas coisas. Kylie praguejava baixinho. Brenda se movia com uma eficiência fria e furiosa. E Nathan? Nathan arrumava suas coisas em silêncio, sem olhar para mim uma única vez. Quando terminaram, carregavam 4 malas grandes, 3 mochilas e várias bolsas. A policial os acompanhou até a porta, enquanto o policial mais velho ficou comigo. Tem certeza de que quer fazer isso, senhora? Perguntou ele em voz baixa. Ele é seu filho. Eu sei, respondi, com a voz embargada. Mas não posso deixar que ele me maltrate só porque é meu filho. Ele assentiu, compreendendo. Eu entendo. Você fez uma escolha difícil, mas corajosa. Um a um, eles foram saindo. Brenda passou por mim sem dizer uma palavra. Gary murmurou um pedido de desculpas que mal ouvi. Kylie e Madison nem olharam para mim. Chloe parou bem na minha frente. Isso não acabou, sussurrou ela, com a voz carregada de veneno. Você nos deve e vamos cobrar. Tente, respondi, mais calma do que me sentia. Por fim, só restou Nathan. Ele parou na porta, mala na mão, e olhou para mim. Havia lágrimas em seus olhos. Mãe, disse ele, com a voz embargada. Você vai mesmo me deixar ir assim? Você está indo embora por vontade própria, Nathan. Você os escolheu em vez de mim. Eu não escolhi ninguém em detrimento de ninguém. Eu só queria que todos nós fossemos felizes. Você não pode construir a felicidade sobre a infelicidade dos outros, e definitivamente não pode construí-la sobre mentiras e manipulação. Você vai se arrepender disso, disse ele. E não soou como uma ameaça, mas como um triste aviso. Quando você estiver sozinha, quando precisar de mim, você vai se lembrar desta noite. Talvez, admiti. Mas pelo menos ficarei sozinha e com a minha dignidade intacta. Ele se virou e saiu sem dizer mais nada. O policial fechou a porta atrás de si. O policial mais velho me entregou um cartão. Se eles voltarem e causarem problemas, ligue para nós imediatamente. E recomendo que você troque as fechaduras amanhã de manhã, assim que possível. Vou trocar. Obrigado, policial. Quando os 2 policiais saíram, fiquei parada no meio da minha sala, cercada pela bagunça que a família de Chloe havia deixado. Almofadas fora do lugar, copos sujos, bitucas de cigarro nos meus vasos de plantas, o cheiro de comida de outra pessoa impregnando tudo, e silêncio. Um silêncio completo e absoluto. Deixei-me cair no sofá e, pela primeira vez em 3 dias, chorei. Chorei pelo meu filho. Chorei pelo relacionamento que acabará de destruir. Chorei pela inocência perdida, pela confiança quebrada, pela família que pensei que teria e que agora nunca teria. Mas também senti algo mais, algo que não esperava. Alívio. Passei a noite inteira limpando, não porque tivesse energia, mas porque precisava recuperar meu espaço. Lavei todos os pratos que eles usaram, todos os copos, todos os garfos. Limpei as bancadas da cozinha onde Brenda havia cozinhado. Abri todas as janelas para deixar o cheiro de cigarro do Kylie sair. Coloquei os móveis de volta em seus lugares originais. Pendurei minhas fotografias de volta na parede. Às 6 da manhã, quando o sol começou a entrar pela janela da cozinha, meu apartamento finalmente parecia meu lar novamente. Preparei um café, o primeiro em dias que tomei sem dividir minha cafeteira, e sentei-me perto da janela para observar a cidade despertar. Meu telefone tocou a noite toda. Mensagens de Nathan, de Chloe, até mesmo de Brenda. Não as li.
Não tinha forças para mais manipulação, mais súplicas, mais ameaças. Bloqueei todos. Às 9 da manhã, liguei para um chaveiro. Às 11, todas as minhas fechaduras haviam sido trocadas. As únicas chaves que existiam agora estavam em minha posse. Ninguém mais tinha acesso à minha casa. Os dias seguintes foram estranhos. Por um lado, senti uma profunda paz por estar sozinha novamente. Por poder andar pelo meu apartamento sem dar de cara com a Brenda criticando alguma coisa ou com a Madison mexendo nas minhas coisas. Eu podia cozinhar o que quisesse, assistir TV a qualquer hora, dormir sem roncos ou conversas noturnas atravessando as paredes. Mas, por outro lado, a ausência de Nathan doía como uma ferida aberta. Ele não ligava. Não mandava mensagem. Era como se ele tivesse morrido para mim, ou melhor, como se eu tivesse morrido para ele. Uma semana depois daquela noite, recebi uma notificação judicial. Chloe estava me processando por promessa vinculativa e danos morais. Ela alegava que meu filho havia prometido o apartamento a eles, que eles haviam tomado decisões financeiras com base nessa promessa e que eu era responsável por indenizá-los pelos prejuízos. Eles estavam pedindo $50.000. Contratei um advogado que analisou todos os meus documentos e me garantiu que o processo não tinha fundamento legal. Senhora Morales. Ele disse, o que seu filho prometeu não tem validade legal porque ele não era o dono do imóvel. É como se eu prometesse lhe dar a ponte do Brooklyn. Por mais sincera que seja minha promessa, não posso dar o que não me pertence. 2 meses depois, o processo foi arquivado. O juiz nem sequer permitiu que fosse a julgamento. Durante esses 2 meses, Nathan não me contactou uma única vez. Descobri por um vizinho que o casamento tinha sido definitivamente cancelado. Aparentemente, assim que Chloe percebeu que não ia ficar com o apartamento nem com o dinheiro, começou a distanciar-se de Nathan. Numa manhã de sábado, 3 meses depois daquela noite terrível, bateram à minha porta. Olhei pelo olho mágico e vi Nathan. Estava sozinho, sem malas, com olheiras profundas e uma expressão de total derrota. Abri a porta, mas deixei a corrente. Oi, mãe, disse ele, com a voz dele. Nathan, podemos conversar? Depende. Você está sozinho ou a Brenda está esperando perto do elevador? Ele fez uma careta. Estou sozinho. Eu e a Chloe terminamos. Há 1 mês, tirei a corrente e o deixei entrar. Ele olhou ao redor do apartamento como se o estivesse vendo pela primeira vez. Mãe, vim pedir desculpas, disse-lhe finalmente, com lágrimas nos olhos. Vim dizer que você estava certa em tudo. Absolutamente e completamente certa. O que aconteceu, Nathan? Chloe me deixou quando descobriu que o processo tinha sido arquivado. Ela me culpou por tudo. Mas a pior parte foi o que eu fiz com você. Eu disse coisas horríveis. Te chamei de egoísta. Ameacei te fazer parecer louca na frente da polícia. E tudo porque eu fui covarde demais para admitir que tinha errado. Sim, eu disse simplesmente. Você fez tudo isso. Pode me perdoar? Não sei, respondi honestamente. O que você fez me magoou profundamente. Isso não se apaga com um pedido de desculpas. Eu sei. Não espero que você me perdoe hoje, mas precisava que soubesse que sinto muito, que entendo exatamente o que fiz de errado. Sentei-me com ele, mantendo distância. Você aprendeu alguma coisa com tudo isso? Aprendi que não posso dar o que não me pertence. Aprendi que a verdadeira família se constrói sobre o respeito. E, acima de tudo, aprendi que limites não são muros. São portas que protegem o que é importante. Aquelas palavras me tocaram profundamente. Parecia uma lição genuinamente aprendida. Nathan, não sei se nosso relacionamento poderá voltar a ser o que era. Algo se quebrou naquela noite, mas também não quero te perder para sempre. Você é meu filho, então ainda há esperança. Existe uma possibilidade. Mas preciso de tempo e preciso ver mudanças reais, não apenas palavras. Ele se levantou para ir embora. Antes de sair, virou-se e disse: Mãe, agora que estou sozinho, eu entendo. Compreendo a paz de ter o próprio espaço. Compreendo como é sagrado poder fechar a porta e saber que ninguém vai invadir. Compreendo que a casa não é só paredes.
É o seu refúgio, a sua conquista. Você tem razão. E me desculpe por não ter entendido isso antes. Obrigada por dizer isso, respondi suavemente. Observei-o se afastar e fechei a porta. Senti dor pelo que foi perdido, esperança pelo que poderíamos reconstruir e, acima de tudo, respeito próprio por ter defendido meus limites. Hoje, um ano depois, Nathan e eu temos um novo relacionamento. Não é a mesma coisa. Nunca será. Mas é honesto, respeitoso e com limites claros. Ele vem me visitar uma vez por mês. Jantamos, conversamos e depois ele volta para o apartamento dele. E eu volto para minha casa, meu espaço, minha paz. Meu apartamento ainda é meu. Minha vida ainda é minha. Meus limites permanecem intactos porque aprendi algo fundamental. Meu lar não são apenas as paredes que me cercam. Meu lar são os limites que defendo. E nunca mais permitirei que ninguém os ultrapasse sem a minha permissão. Agora, sei que estar sozinha não significa estar perdida. Significa estar completa, ser dona da minha própria vida, proteger aquilo que construí com tanto esforço. E se isso me torna egoísta aos olhos de alguns, que assim seja.